isso e fale inglês fluente de uma vez por todas. Esse é o vídeo de hoje, tá imperdível. Vamos comigo! Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Dá aquele abraço! Eu estou muito feliz e muito animada hoje para contar para vocês como é que vocês vão fazer para falar inglês fluente de uma vez por todas. Experiência de quem já fez trocentos cursinhos. Quando eu vim morar aqui nos Estados Unidos, gente, eu me deparei com uma realidade completamente diferente, que foi o seguinte: eu tinha feito diversos cursos no Brasil, eu achei que eu falava inglês, e quando eu cheguei aqui, que eu fui me comunicar com os americanos, infelizmente, eu não falava inglês bem, eu não entendia muito bem, eu não falava muito bem. Então vocês vão pegar essas informações que eu vou passar nesse vídeo de hoje e vocês vão aplicar na própria vida de vocês. E eu tenho certeza que vocês vão falar inglês muito mais rápido. Então assistam esse vídeo até o final, porque vocês vão entender que tudo que eu vou falar vai fazer o maior sentido na cabeça de vocês, vai virar assim uma chave. E também eu vou falar nesse vídeo como você reprogramar sua mente para você falar inglês fluente. Vai mudar tudo assim na sua cabeça. Eu vou te explicar o porquê e vou te explicar também como é que você vai fazer isso. Esse é um vídeo que no futuro você vai me agradecer, porque você vai parar de ficar dando burro em ponta de faca, tá? Mas Mel, por que eu quero falar inglês? Por milhares de motivos, tá? Eu não sei qual o seu motivo, mas às vezes você quer ler um livro, o livro tá em inglês. Esse livro aqui, por exemplo, que várias pessoas já me perguntaram, que é o Super Attractor, ele é incrível e muita gente me pergunta sobre ele, tem um conteúdo maravilhoso, mas ele não tem em português, ele não tem ainda. Eu não sei se vai ter nem quando vai ter, mas aí você perde de ler livros incríveis em inglês porque você não fala inglês, tá? E aí você entra em um site que tá em inglês, você não consegue saber o que tá ali. Você entra lá no Instagram, tem perfis maravilhosos em inglês com conteúdos incríveis. Você entra no Clubhouse, outro dia tava Elon Musk falando no Clubhouse, Mark Zuckerberg falando no Clubhouse, e aí você perde tudo. Você encontra pessoas aqui no YouTube maravilhosas e muito assunto incrível que você ama, muita palestra top em inglês e você não consegue acompanhar, ou até você consegue colocar a legenda, mas gente, primeiro, a tradução nunca é a mesma coisa. Segundo, você poderia até entrar em contato com essa pessoa que tá lá palestrando, deixar um comentário lá pra ela, só que aí você não consegue deixar o comentário porque você fica com aquela sensação, eu não vou conseguir conversar com essa pessoa. Tem muitas coisas importantes que te aproximam do mundo inteiro. Se você sabe falar inglês, a gente vai ser entendido em diversos países, quer dizer, na maioria dos países. Enfim, são milhares de benefícios, como você sabe. E se você é empreendedor ou empreendedora, eu só posso dizer uma coisa pra você: você precisa falar inglês, porque tem muita coisa incrível acontecendo no mundo inteiro que você poderia ter acesso e você acaba tendo acesso um pouco atrasado, porque você não consegue beber na fonte na hora que as notícias estão saindo. Mas vamos falar por que você não consegue falar inglês e como você reprograma sua mente para você falar inglês fluente. E eu vou também contar da plataforma de inglês que eu tô usando, que eu tô amando, que é o Cambly, que é uma plataforma que tem vários professores nativos para você conversar 24 horas por dia. É muito massa, é surreal essa parada. Eu vou explicar tudo detalhado pra vocês e eu tô simplesmente encantada. Então assim, eu quero muito conversar com vocês, porque eu entro nessa plataforma, eu posso acessar qualquer hora do dia, de noite, de madrugada, e sempre tem um professor lá pra me atender. E você não precisa marcar horário, que é mais legal. Eu tô aí trabalhando, surgiu 30 minutos eu quero fazer uma aula, eu posso marcar aula. 15 minutos eu posso marcar aula, eu posso marcar aula. 1 hora eu posso marcar aula, eu posso marcar aula. Você quer dizer, você não precisa marcar, você só faz entrar e o professor que estiver lá disponível, você vai fazer aula com ele. E são vários professores. E aí eu vou abrir a plataforma, vou mostrar pra vocês como funciona. Inclusive, eu vou abrir uma aula ao vivo aqui na frente de vocês. Eu vou ligar a câmera e vocês vão entrar na aula junto comigo, como se vocês estivessem comigo na aula, pra vocês entenderem como é que funciona tudo, tá? E fica até o final desse vídeo, como eu já falei, porque também vai ter um presente especial pra vocês. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Bom, mas vamos lá. Por que você não consegue falar inglês? Um dos motivos é porque você pode ter absorvido a crença de que falar inglês é muito difícil. As pessoas absorvem essa crença. Então a gente vai ouvindo coisas ao longo da nossa vida como: é muito caro aprender inglês demora muito, aprender inglês não é pra todo mundo, só consegue falar bem inglês quem vai para os Estados Unidos, quem vai morar fora, quem vai fazer intercâmbio. Então a gente vai sem querer absorvendo essas crenças que às vezes a gente nem se dá conta, mas a gente simplesmente nem começa a tentar, tá? Só que aprender inglês, gente, é fácil. Falar inglês
é fácil. A gramática em inglês é 1000 vezes mais fácil do que o português. Sabe o que é difícil? O difícil é você acreditar que é fácil, é você acreditar que é possível, é você acreditar que você consegue. Então a primeira coisa que eu quero dizer pra você é que você tem que se permitir ressignificar essa crença de que falar inglês é difícil. Se você acredita nisso, assim vai ser. Se você acredita que é difícil, vai ser difícil. Uma coisa que você precisa entender que é muito importante, que é inclusive a base da minha linha de estudo em terapia cognitivo-comportamental, é o seguinte: o que perturba o ser humano não é o fato em si, mas a interpretação que os seres humanos fazem dos fatos. Como é que funciona a nossa cabeça, gente? A minha, a sua, de todas as pessoas, tá? Não é algo exclusivo seu. Existe uma situação ali. Cada pessoa vai ter pensamentos automáticos diferentes sobre aquela situação. E aquele pensamento que aquela pessoa teve vai gerar uma emoção que vai gerar o comportamento. Aquela pessoa vai se comportar de determinada forma. Então, o pensamento automático, o que é? É justamente a interpretação que a gente dá para situações que acontecem na nossa vida. E cada pessoa dá interpretações, às vezes, diferentes. Então, imagine a seguinte situação. Você ganha uma aula grátis de inglês. E aí você pensa, oba, não acredito, uma aula grátis. Eu tô muito feliz, era tudo que eu queria. Eu quero muito falar inglês. Você começa a ficar confiante, você pensa, poxa, o universo me presenteou. É meu momento realmente de falar inglês e eu vou conseguir falar. Como é que você acha que vai ser seu comportamento? Vai ser um comportamento de alguém confiante, alguém que tá aberto, alguém que tá, motivado. Agora imagine uma segunda pessoa recebe a mesma coisa. Olha, fulana, Joana, você recebeu uma aula de inglês grátis, Joana. E aí vamos supor que Joana tem crenças de que ela não é capaz, por exemplo. Então ela vai vir ter alguns pensamentos do tipo, sei não. Eu sempre ouvi que falar inglês é muito difícil, duvido que eu consiga falar. Como é que Joana vai se comportar, ao ter esses pensamentos? Óbvio que Joana vai se comportar completamente diferente. Joana vai ficar sem saber se quer fazer, Joana vai ficar retraída, Joana vai ficar com vergonha. Você entende que a situação não mudou? A situação é a mesma. O que mudou? O que mudou é a forma como cada pessoa interpreta a mesma situação. Então a primeira coisa que você tem que fazer é realmente reprogramar a sua mente, é observar os pensamentos que vêm na sua mente e substituir esses pensamentos por pensamentos mais alinhados com o objetivo que você quer. Eu quero falar fluente. Que pensamentos eu preciso alimentar? Como é que se comporta, por exemplo, a pessoa que fala fluente? A pessoa que fala inglês fluente, ela tá confiante, ela tá entusiasmada, ela tá feliz, tá motivada para assistir filmes em inglês. Então ela tá aberta para falar. Você vê que a situação é a mesma, mas os seus pensamentos podem atrapalhar você de falar fluente, tá? Outra coisa importante que eu já falei várias vezes aqui com vocês, quando vocês querem co-criar uma situação na vida de vocês, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam agir como se aquilo já fosse real. Então vamos imaginar que você quer ser uma palestrante. Como é que você tem que agir? Você tem que agir como uma palestrante. Você vai se vestir como uma palestrante, você vai falar como uma palestrante, você vai se comportar como uma palestrante. Caiu a ficha aí? A mesma coisa você vai fazer com o inglês. Eu quero falar inglês, eu vou agir como alguém que já fala fluente. Ou como alguém que está no processo de falar fluente. E aí, como é que você vai fazer isso no Cambly? Você vai entrar no Cambly e você vai fazer uma aula 1-a-1 com um professor ou uma professora que é nativa e que fala inglês. Então, você entra na plataforma, você liga e você vai agir como se você estivesse ligando para um amigo ou para uma amiga nos Estados Unidos, no Canadá ou nos países, que tem a língua inglesa. Então, você vai utilizar isso e você vai agir como se já fosse real. Você vai entrar na câmera super familiarizada, que é o que eu faço, tá? Então eu ligo a câmera como se eu estivesse indo conversar com uma amiga minha americana ou com um amigo meu americano e procuro me sentir natural, como se fosse um amigo. Gente, porque isso faz muita diferença, muita diferença. E os professores, gente, no Cambly são muito queridos. Eu nunca peguei um professor que não fosse querido. Eu juro pra vocês, é muito, muito legal, assim. Parece que eu tô ligando realmente pra um amigo ou pra uma amiga. E é muito diferente daquele negócio chato, tipo escolinha de inglês, sabe? Que você faz muito tempo e você não aprende como você gostaria. Você fica naquele negócio de verbo to be. As pessoas aqui falam com gírias, com contrações, que nem a gente fala no Brasil. Então, não tem nada melhor do que você conversar com a pessoa como se você não estivesse fazendo uma aula de inglês. Você tá conversando com a pessoa, tá? Então, no Cambly, você vai fazer isso. Você vai conversar sobre o assunto que você quer. E eu vou mostrar pra vocês, eu vou abrir minha câmera e eu vou falar com a pessoa do outro lado sobre lei da atração, sobre cocriação, os assuntos aqui do canal, pra vocês verem como é que é. A gente vai ver como é que vai ser o papo, Eu vou ver quem tá online, porque cada vez tem professores diferentes online, e eu vou entrar e vou começar a conversar. Mas você pode conversar qualquer
qualquer coisa, vamos supor, você brigou com o seu namorado, você brigou com o seu marido, liga para um amigo, em vez de você ligar para sua amiga, você vai ligar a câmera do Cambly, vai falar com a professora, vai falar, ai, briguei hoje com meu marido, só que em inglês, então você vai sentir como se você tivesse com um amigo do outro lado conversando, e aquilo vai se tornando natural, você sente que você, né, tá falando fluente, não que você está numa aulinha, entendeu? Claro que se você precisa de uma lição sobre algum assunto específico, lá também tem lições sobre temas específicos que você pode procurar. Se você quer prestar testes, lá também tem essa opção de escolher pelo teste que você vai aplicar. Se você quer fazer entrevista nos Estados Unidos, lá também tem essa opção. Lembrando que o professor, ele não tá do outro lado pra te julgar. E você tá sozinha, só você e ele. Então você solta o verbo, sabe? Não fica com vergonha, não tenha vergonha de falar errado. O importante é que você se faça entender, tá? O professor do outro lado, ele sabe que a sua língua mãe não é o inglês, então ele sabe que você pode ficar insegura. O objetivo do professor do outro lado é justamente entender você, é saber que você tá aprendendo, mas você também do outro lado tem que estar com essa mentalidade de aprendiz que pode errar sim, tá? Porque errar faz parte do processo, vai fazer você avançar. E agora eu quero falar sobre uma das maiores sacadas que mudou simplesmente tudo pra mim com relação a falar inglês. Gente, se eu soubesse disso antes, eu teria evitado tanto gasto de dinheiro e tantos anos e tanto curso de inglês. Meu Deus, eu preciso muito dividir isso porque pra mim foi uma das maiores sacadas que eu tive até hoje com relação a falar inglês, tá? Mas antes da gente seguir, eu quero rapidinho falar sobre o presente que eu quero dar pra vocês, porque tem gente ansiosa dentro desse canal que já quer arrastar às vezes o vídeo pra ir pro final pra saber qual é o presente. Então eu já vou falar logo, que aí assim vocês não ficam curiosas, tá? Esse vídeo ele é em parceria com o Cambly e a gente acertou de dar pra vocês uma aula grátis pra vocês com um professor nativo pra vocês experimentarem. Eu tô muito feliz em poder dar isso pra vocês, porque vocês vão entender o que eu tô falando quando eu falo que eu sou super entusiasmada com essa experiência, tá? E pra quem quiser fechar pacote com eles, que eu também super recomendo, vocês vão ter um desconto exclusivo. É só colocar o código Melodia Moreno, que eu vou deixar aqui no vídeo, Melodia Moreno. O código está aqui na tela para vocês receberem, além da aula, um desconto também, tá? Então, se vocês quiserem já fazer aula hoje, vocês já conseguem fazer. Gente, tudo isso que eu tô falando pra vocês, do desconto e da aula, eu vou deixar no box de informações pra vocês clicarem e já poderem acessar, tá? Mel, se eu não sei falar nada de inglês, eu tô do zero mesmo, não sei falar nada, nem bom dia. Não tem problema, gente, porque lá tem professores que são bilíngues e que falam inglês e falam português também. Então você pode pegar um professor que fala inglês, que é nativo e que sabe falar o português e que pode ajudar você nesse processo pra você iniciar. Bom, mas vamos então para uma das coisas mais importantes que eu falei que ia dividir com vocês, que fez muita diferença no meu processo e que eu não fazia ideia da importância disso. Provavelmente você precisa reprogramar a sua mente com relação a isso, tá? Pra você realmente poder falar inglês fluente. E essa dica fez muita diferença na minha vida. Quando você vai pra uma escola de inglês no Brasil, o que acontece? Você vai pra escolinha e você aprende a ler, a escrever e a falar ao mesmo tempo. Sendo que você é muito menos estimulado a falar do que a ler e escrever. Porque como tem muitas pessoas às vezes na sala, normalmente 15 pessoas, às vezes mais, você não tem muito espaço para poder falar. É 1 hora dividido para um monte de gente. Então você escreve muito mais, você ouve muito mais, mas você fala muito menos. A criancinha pequena, quando ela começa a falar, ela começa a se comunicar com o pai, com a mãe, com os irmãos. Ela não aprende a ler, ela não aprende a escrever, ela aprende a se comunicar. Então ela faz gesto, ela se movimenta, ela usa a palavra que ela sabe, ela aponta e fala o nome da palavra e assim ela vai se comunicando. Então, pra mim, aprender uma língua como inglês deveria ser a mesma coisa. A gente aprender a falar, a se comunicar e depois a gente aprender a ler, escrever. E é isso que você vai fazer no Cambly, entendeu? Você vai entrar na câmera e você vai começar a falar. Se você não souber muito o que falar, você faz que nem criança, você faz mímica, porque ele é um vídeo, a pessoa tá na sua frente. Você faz mímica, você junta uma palavra na outra, você aponta, você mostra a coisa. Eu te garanto que se você ouvir esse conselho, a sua vida vai mudar e o seu inglês vai fluir de uma vez por todas. Porque você não fica se prendendo à gramática, você não fica se prendendo a traduzir o inglês pro português. Você vai entender como se fala inglês. E com o tempo, você vai aprendendo a ler, a escrever e as coisas vão acontecendo. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é aprender a falar. E as pessoas fazem isso completamente ao contrário.
né? Começam a aprender gramática, verbo to be, verbo não sei o que. Aprende a ficar traduzindo tudo que tá lendo. E se você faz isso, quando você vai falar, todas as vezes que você for falar, o seu cérebro já se acostumou a fazer conexões, a ficar traduzindo o tempo todo. É muito diferente você ir aprendendo a falar, se comunicando, do que você olhando tudo e traduzindo, tá? Então você vai entrar na câmera, você vai agir como uma criança, você vai juntar uma palavra na outra, você vai tentar se comunicar. O importante é que a pessoa do outro lado te entenda e você vai fazer se entender. Vamos supor que você está lá na aula do Cambly que eu te dei gratuito e o professor falou uma palavra que você não sabia. O que você vai fazer? Você vai pedir para ele te explicar em inglês, para ele fazer mímica, para ele te explicar, para ele, né, falar o que significa aquilo para ele sem você traduzir, para que você entenda e não se acostume a ficar traduzindo tudo. Outra coisa legal, que é uma dica muito legal, é você pegar aquela palavra e colocar no Google e olhar a imagem, porque aquela imagem você vai associar àquela palavra sem precisar traduzir, tá? Então você vai entender o significado pela imagem e o visual vai ajudar você a memorizar também. Por quê? Porque uma das melhores formas de você armazenar uma memória é associar com a imagem. Então você vai associar aquilo que você ouviu a uma imagem, tá? Essa dica é top. Anota aí. Bom, mas eu sei que vocês estão curiosas e curiosos para ver como é que funciona. Eu vou abrir meu computador, tá aqui. Vou abrir uma aula agora junto com vocês. Eu não sei que professor vai estar lá, mas vamos lá. Aqui na vida real. Hi, Juliana. Hello, how are you? How are you? Your name is Melodia? Melodia. I'm from Brazil. Nice to meet you, Melodia. That's a beautiful name. Thank you. Nice to meet you. Where are you from? I'm from the USA, but I live in Cambodia. Ah, in Cambodia? That's Yes. awesome. I'm from Yeah. Brazil and I live in USA. I live in California. Oh, awesome. Where in California do you live? Silicon Valley. Silicon Close to Valley? San Francisco, yeah. Yeah, I'm familiar. I was born in the Bay Area, so I know the area pretty well. Ah, that's awesome. Do you like law of attraction, Juliana? I love the law of attraction. You manifest, right? Yeah. What do you think about law of attraction? I have a YouTube channel and I talk about law of attraction and co-creation. I love this topic. I'm a yoga instructor, so I'm all about like philosophy and manifesting. For me, the law of attraction kind of means like, there's this quote by Ralph Waldo Emerson that I love to quote all the time. And it says, when you make a decision, the universe conspires with you to make it happen. Gente, eu não vou colocar o vídeo todo, porque a gente passou 30 minutos falando de lei da atração, de cocriação, de meditação, de yoga. Foi um papo incrível, como vários que eu tenho dentro do Cambly, mas eu queria trazer só um pouquinho para vocês entenderem como é que funciona. Eu espero que vocês gostem. Então é isso, meus amores. Eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiz ele com muito carinho pra vocês. Espero poder ter ajudado de alguma forma. Se te ajudou, não esquece de deixar o seu like, de deixar seu comentário. E não esquece que aqui embaixo no box de informações tem o link para você acessar a sua aula gratuita e também o seu desconto para fazer parte do Cambly também, tá? Um beijo muito grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.